Já estamos na palavra, viu? Hoje na escola dominical, o Marcelo, no começo, no meio, em algum momento, nós estávamos falando sobre alguns personagens bíblicos e alguns vacilos, né, que eles cometeram. Eu amo a Bíblia, e você tem que amar também a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nenhuma sombra que alguns dos seus personagens passaram. Nenhuma sombra. A Bíblia ela traz o pecado de Davi e traz consigo o coração arrependido. A Bíblia traz consigo um Abraão, pai de muitas nações, e traz consigo as mazelas de Abraão. E assim foi com Moisés, e assim foi com todos. Na verdade, um que não teve nenhum tipo de senão é Jesus Cristo. O bom, o melhor, o sempre, o adorado, o eterno. Mas os outros, gente, todos eles tiveram um momento assim de vacilo em suas vidas. E nós falávamos hoje sobre verdade, sobre meias mentiras, ou sobre meias verdades, ou sobre verdades, sobre mentiras inteiras. Não existe meia verdade. Ou é verdade, ou é mentira. E nós vivemos num turbilhão fácil de nos perder, em meio de muitas verdades, que nos são apresentadas. E muitas delas, e o pastor Cainã ministrando com muita maestria, há 2 ou 3 semanas atrás, dizendo qual o propósito nosso em Jesus, quantas verdades ou inverdades são ensinadas para o povo de Deus. Onde parece verdade, são sofismas, porque tem cara de verdade, tem até versículo bíblico, tem até entonação, mas não passa de um versículo fora do contexto apenas para o pretexto. Seja o pretexto de uma vida única, ou pretexto de um crescimento ou nascimento de uma grande comunidade, onde nós não sabemos onde essas mentiras, ou essas meias verdades, ou estes antibíblicos chegarão. Nós não temos ideia da catástrofe que é quando um crente, ele erra na sua caminhada. Por isso que eu propus no meu coração, não pela minha força, porque eu dependo do Senhor, mas racionalmente eu digo isso: eu quero terminar bem a minha jornada em nome de Jesus. Essa fala minha, ela é racional. Fazer com que isso ocorra, eu preciso de Deus o tempo todo, mas a minha decisão, ela é racional. Então nós temos que entender que muitas verdades têm sido apresentadas para as pessoas, mas existe uma verdade que tem que ser manifesta com toda a nossa força e que realmente reflete a nossa essência. O que norteia realmente a nossa fé são os sonhos, percepções do passado, um presente e um futuro no Senhor. A nossa vida tem que ser pautada na presença do Senhor. Abre tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto. 1 Coríntios, bem entendido aí, viu, gente? É 1 a Coríntios, tá bom? Não erra aí o jeito de falar e falar errado aí, né? Falar Coríntios, não é. Nada, pelo amor de tudo que é mais sagrado. É só um ensinamento, eu não mexeria nesse vespeiro. Pelo amor de Deus. Saiba que eu sou um São Paulino bem quietinho. Ó, seus crentes, vigia na terra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 12 diz assim: mas, como está escrito, as coisas... Vou lá ler com vocês. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto,
não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus. Palavra poderosa do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é o caminho para viver uma vida verdadeira e extraordinária. O crente, mesmo vivendo, César, numa terra que não é dele, habitando num mundo que não é nosso, nós temos a possibilidade de vivermos uma vida extraordinária em Deus. Se nós entendermos que a nossa fonte, ela não é produzida pelo mundo. A nossa fonte, ela não é promovida por dinheiro que nos faz alcançar algumas coisas. O dinheiro é útil para que nós alcancemos algumas coisas, mas não é ele que é o dínamo das nossas vidas. A sociedade, aquilo que o mundo tem regido, não é o que nos abastece. Isso não traz a intensidade em Cristo Jesus. Deus nos chama hoje a retomar exatamente de onde nós nunca deveríamos sair. A única fonte provedora para mim e para você vem de Deus. E aí nós vamos viver o extraordinário de Deus. Sabe você gastar o teu dinheiro com alegria? Sabe você passear por essa terra que Deus fez? Gente, é muito belo. Você viu o céu que estava cobrindo Curitiba ontem, gente? Meu Deus do céu. Algo que você tem que contemplar, adorar. Esse sol que está nos aquecendo. Gente, será que o verão chegou? Não sabemos, porque estamos em Curitiba. Mas Deus o sabe. Mas seja numa noite escura de chuva, seja um dia claro de sol, seja com dor, com luta, com dificuldade, nós estamos vivos e nós podemos viver o extraordinário de Deus. É muito bom quando nós passamos por um tempo de vale, quando nós passamos por um momento de dificuldade e podemos retomar nossa caminhada e perceber que a nossa fonte de inspiração é o Senhor. Nós não precisamos de absolutamente nenhum artifício, artefato, para que nós venhamos ser felizes. As nossas crianças só precisam estar na presença do Senhor, com famílias estruturadas, para que sejam ministradas e elas estarão felizes. Os nossos juvenis não precisam de ações radicais para que ocorram a alegria deles. Eles precisam estar sendo pastoreados, cuidados, valorizados. E é isso que nós temos feito como igreja. Nós como pastores da igreja, liderança instituída como clã, e liderança que não é liderança institucional, nós temos feito exatamente isso, nutrido as pessoas no amor, no cuidado, no zelo, e estas, apaixonadas por Cristo, não pensam em outras perspectivas. É muito bom saber que as pessoas não estão indo sozinhas, porque entenderam que é melhor ir acompanhadas, é melhor ir com a presença do Senhor. E em 1 Coríntios capítulo 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo aqui está enfatizando que as bênçãos e as maravilhas de Deus têm reservadas para aqueles que o amam. São tão grandiosas que ultrapassam a compreensão humana. Essa bênção vai além do que os nossos olhos podem ver, além do que os nossos ouvidos podem ouvir, e nem mesmo a mente humana é capaz de conceber completamente, destacando a grandiosidade do amor de Deus e as recompensas que Ele tem para os que o amam. Mas toda a Bíblia, gente, ela é recheada de sacadas, e quando nós percebemos estas sacadas, os versículos bíblicos tomam uma conotação diferente para as nossas vidas. Quando a gente ouve o versículo de 1 Coríntios 2:9, Paulo está falando daquilo que ele estava vivendo. Mas se você perceber, no versículo 10, tem uma sacada. Por isso você tem que prestar atenção. Eu não sei o que eu vou viver. Eu não sei o que eu vou viver. Eu não sei o que eu vou passar.
Eu não consigo entender o amor de Deus. Eu não consigo discernir o amor de Deus. A minha mente não chega a isso, porque a gente se apega naquilo que o apóstolo Paulo falou, e é verdade. É verdade. Não é para todo mundo, não é para todo mundo. Mas a sacada no versículo 10, que Deus revelou para quem o ama. Sabe o que Deus revelou? Deus revelou. Que amor é esse? Deus revelou. Que poder é esse? Mas essa é a sacada. Ele não revela para todo mundo. Ele revela para quem o ama. Ele revela para quem entendeu que nós temos que ter Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E quando nós falamos de Senhor, nós falamos de obediência, de rendição, de agrado. Meu Deus, o Arnon iniciou o momento de louvor dizendo: você acha que Deus precisa que nós o adoremos? Sendo Deus o Todo-Poderoso, você acha que Deus precisa que nós o adoremos? Não, é lambuja, é graça, é favor imerecido, é presente de Deus para as nossas vidas. O que nós merecíamos era inferno, o que nós merecíamos era morte, o que nós merecíamos era condenação, mas Deus, no sacrifício salvífico através de Jesus, nos presenteia com essa delícia de poder, com o véu rasgado, sem o medo de ter cordas amarradas no nosso tornozelo, com um sino amarrado na nossa cintura. Se a adoração não for plena, consumiu. É igual a minha luz alta do carro. Minha luz alta do carro tem esse poder. Eu não buzino, não dou paz e amor com o dedo só, não xingo ninguém, não gesticulo. Fez besteira na minha frente, eu só dou uma luz alta. A minha ideia é que desapareça. Isso poderia ter acontecido conosco, mas não aconteceu. O véu foi rasgado, nós temos a oportunidade de conhecer o extraordinário de Deus. Ele não foi revelado para todo mundo, mas ele foi revelado para você. Ele foi revelado para mim. Pastor, eu não estava conseguindo sentir isso. A partir de agora, você vai começar a sentir. Você não é qualquer um. Você não é acaso. Você é projetado. Você é filho. Você é pertencente ao reino de Deus. Você tem uma comunidade onde você é pertencido, onde você é cuidado. Você tem um livro de regra de fé, que é a nossa palavra, a Bíblia Sagrada. Você tem uma comunidade que te abriga, que é a Igreja Metodista no Bacaxiri. Você tem um reino de Deus que te abraçou. Para de andar como qualquer um anda. Você não é qualquer um. Sabe aquela história do: mãe, posso ir na festa? Não, não pode. Mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. Isso aqui é real. Eu e você não somos todo mundo. Eu e você não somos qualquer um. Nós somos aqueles que tivemos a revelação. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus revela, e olha que tremendo. Deus revela sua sabedoria e bênção aos crentes por meio do seu Espírito. E ele compara a capacidade de entender as coisas de Deus e o conhecimento. O homem discerne o que o homem pensa. Só o Espírito Santo pode discernir o que Deus pensa. A minha mente e a tua mente tem que receber. Quando a gente vai lá para Efésios capítulo 6, e lá fala da armadura de Efésios 6, né, tomar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, cingir os lombos com a verdade, que é a palavra, orando em todo tempo em súplica, em espírito. Por quê? Porque o nosso direcionamento vem do Senhor dos exércitos. A nossa mente cativa a obediência do Senhor, ela recebe estratégia do Senhor. Você não gesta a tua empresa como um homem comum que você não é, como uma mulher comum que você não é.
Você não é funcionário de uma empresa CLT, ou autônomo, ou servo em algum lugar, ou filho, ou pai, ou mãe, ou tio, ou qualquer título que você possa ter sobre você. Você não o faz de qualquer forma, porque você não é de qualquer forma, você não é qualquer um. Eu e você somos escolhidos pelo Senhor. A palavra de Deus, ela é alicerce de uma vida extraordinária. E eu quero aqui falar de 5 pontos, muito rápidos, e eu prometo, 12:10, a gente está indo embora. Fica comigo aqui, em nome de Jesus, tá bom? 12:10, e ainda eu preciso que a Joana volte, talvez aí vai virar 12:12, eu preciso cantar parabéns para a Joana, porque eu disse para ela que cantaria, que essa vergonha eu não pouparia ela de passar. Então vai dar tudo certo. Primeiro alicerce, ouvir. A fé é construída através do ato de ouvir. A palavra de Deus, no entanto, diz o seguinte, que ouvir não se limita a uma audição passiva. Nós vamos aprender isso talvez com a Jéssica ou não. Quando você fala de audição, quando você fala de visão, quando você fala de estar com pessoas, você tem que abrir todo o leque de percepções. A palavra de Deus vem pelo ouvir. Ouvir com o coração, ouvir com a alma, ouvir com todo entendimento, ouvir com toda a força. Você percebe a integralidade do ouvir? Eu ouço vendo. Eu ouço sentindo, eu ouço escutando aquilo que não está sendo falado. Eu não me atento só pelas palavras que estão sendo ditas, mas eu me atento para as atitudes que estão vindo junto com as palavras. Testemunho fala muito mais do que palavras. Muitas vezes nós saímos por essa terra como sinos que tinem, fazendo barulho para cá e para lá, porque nós não conseguimos perceber que nós somos a essência de Deus na terra dos viventes. Eu e você somos os testers de Jesus na terra dos viventes. O que é tester, pastor? Os mais antigos, aquele frasquinho pequenininho da Avon. Os mais antigos, tinha aquele monte de coisinha da Avon. Aquele lá é um tester. Lá em algumas lojas você tem lá o tester, né? Tem muita gente, não aqui, viu, esses crentes daqui, viu? Mas eu conheço muita gente que não vale um pastel de rodoviária, que não compra perfume, mas passa na frente de uma loja, vai lá e usa o perfume da loja. Está liberado, aquele que é tester. O que tem dentro do tester? A mesma essência que tem no produto que você vai vender. Eu e você somos o aroma que esse povo na terra dos viventes vai sentir. Deixa eu contar um testemunho aqui. 12:10, por que eu fui abrir essa minha boquinha grande? Jesus Cristo. É tão melhor quando a gente pensa para falar. Mas eu estou sem medicamento, gente, estou sem remédio. Vindo sexta-feira na consagração do mês. Vindo, de graça. Falei, eu vou, estou bem, estou charmoso, já fui no encontro de casais. Já casei meu filho, graças ao bom Deus está no céu. Gente, falar nisso, hein, não se espante. Se no final do ano eu comprar um carro zero, e não se espante, né, se daqui 4 meses eu ter uma casa aqui em Curitiba, um triplex aí, né, no valor aí de uns 700 mil reais, porque eu casei o Lucas. Não que ele seja despesa para a minha vida, né, mas vocês vão perceber que eu vou estar um pouco mais rico a partir daqui. Em nome de Jesus. Vindo, no caminho de casa, com a Bíblia na mão, animado, olhei o céu, estrela no céu curitibano à noite, aquilo me alegrou o coração, e eu estava vivo, eu poderia não estar. Eu levantei a minha Bíblia num ato de agradecimento, falei, Deus, obrigado, Paizinho, obrigado por estar aqui, obrigado por esse quadrante, obrigado por essa vizinhança, obrigado por essa igreja, obrigado, Deus, ó Pai, por esse tempo. Eu vejo um farol periférico aqui parado na esquina. Eu estou andando ainda, glorificando a Deus. Falei, Deus, se for para levar meu tablet, se for levar meu iPad, que leve. Pai, que leve o celular também, mas que eles não toquem na minha vida, papai. Que eles não venham, Deus, me machucar. Aí o carro vem e para do meu lado. E uma mulher pergunta, o que o senhor estava fazendo? Orando. Então vai orar por mim. Peguei a irmã, falei, entra aqui, ó, entra aqui. Entrou. Quem estava saindo? A Rose.
A Rose. Falei assim, essa aqui é a Rose. Rose, não conheço as irmãs, não sei de onde vieram, não sei do que apareceram, me abordaram na rua e eles querem aqui oração. Gente, foi um tempo de entrega, um tempo de cura, um tempo de restauração. Essas irmãs foram embora e disseram, talvez a gente volta. Gente, se voltar, voltou. Se não voltou, a coisa está feita. Você percebe que as pessoas estão carentes de sentir um bom cheiro? Você percebe que as pessoas estão olhando para mim e para você, esperando uma atitude boba de levantar as mãos? E de uma maneira, do mesmo espírito, a Rose tinha vindo com os vidros abertos, ouvindo o corim de fogo, para todo mundo ouvir com a mão para fora do carro. Tomara Deus que ela não encontrou um Papa Mike na rua, um PM para ter dado uma canetada nela. Mas ela estava glorificando a Deus e louvando a Deus. Olha que unção tremenda, onde o crente sai do teu momento, do seu mundinho e vai viver algo extraordinário com Deus. Deus é muito bom, Deus é gracioso. Eu achei que estava ali, eu estou aqui. Segundo, ler a palavra. A palavra de Deus é como uma luz que ilumina nosso caminho. Quando lemos as Escrituras, permitimos que essa luz penetre em nossas mentes e no nosso coração, guiando as nossas vidas. Primeira receita, ouvir a palavra. Como? Ouvir do modo geral. Ouvir com tudo. Ouvir o silêncio. Ouvir o olhar. Ouvir uma lágrima. Fazer canções de uma audição que não foi escutada. É isso que Deus tem. Segundo, ler a palavra. Gente, crente ligado no trono, que não tem seu tempo devocional. E eu vou dizer para você, o Arnon todas as manhãs manda o devocional, a Rose manda o devocional, isso eu estou dizendo isso que eu recebo. Eu tenho mandado todos os dias um devocional. O que é isso? Pastor, é o guia? Não. É um instrumento para que você, se você não tiver um devocional, você tem ali a inspiração. Porque homens e mulheres de Deus estão aí debruçados em cima dos devocionais, tendo um momento com Deus. O crente tem que ter leitura bíblica. Por mais que essa palavra de hoje seja edificante para a tua vida, por mais que esse culto de hoje seja edificante para a tua vida, ele não é suficiente para você trilhar uma vida de vitória e perceber o extraordinário de Deus. Terceiro, meditar na palavra. Refletir sobre a palavra de Deus e meditar nela durante o nosso dia é um ato transformador. Quando você lê um versículo bíblico e aquilo norteia a tua vida, quem aqui já teve essa experiência, gente? De você ser tocado por Deus pela manhã, ser norteado por aquela palavra e abençoar outras pessoas. Quem aqui já fez? Gente, é essa delícia. É essa delícia. É o crente no prumo, porque o mundo não tem como ouvir a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, se não for ensinado por quem sabe. É conosco, nós tivemos nosso encontro de casais, gente, foi uma bênção, eu quero ter aí um tempo de testemunho com eles, onde teve lá um tempo lá de algumas perguntas, algumas coisas que aconteceram e tal. Gente, eu consigo entender, sabe o quê? Que absolutamente tudo estava na normalidade. Nós estávamos falando com uma doutora, doutora em relacionamento, em sexualidade, mais um monte de coisa. Técnica, pensa numa mulher séria, livre, muito séria, bem-humorada, mas muito séria. E o seu esposo, Tiago, um pastor também renomado, ambos são doutores naquilo que fazem. Qual era o âmbito das perguntas? Exatamente o lugar que elas têm que sair. Escola dominical é o lugar que você tem que vir, porque ali estão as perguntas. E quando nós estamos no lugar certo, revelando aquilo que Deus nos deu como verdade, as coisas acontecem. Por isso que o crente tem que ler a palavra, ouvir a palavra e meditar a palavra. Quarto ponto, ele tem que declarar a palavra. Quem se lembra aqui da passagem de Ezequiel 37, onde o vale de ossos secos, e Deus Deus falou com o profeta Ezequiel. Profetiza. Abre essa tua boquinha para profetizar. Você, de hoje em diante, não é mais boquinha de sacola. Você não fala aquilo que o mundo fala. Você não transmite aquilo que o mundo quer que você transmita. Eu não vou ser usado com a minha boca para falar aquilo que o mundo quer que eu fale. Mas eu vou ser usado como boca de profeta. Eu e você tivemos o véu rasgado. E nós fomos inseridos num novo patamar de crente. Nós somos sacerdócios reais no Senhor.
Nós somos co-herdeiros com Cristo. E Deus nos chama a essa verdade, a declarar a palavra. Declarar a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa e nossas palavras também têm poder. Ao declararmos o que as Escrituras dizem, seja através de oração, canções ou falas, ativamos esse poder em nós por meio de Cristo Jesus. Você compreende? Cadê a irmã venezuelana? Como estás? Amém, amém. Gringo, amém. Compreende? Ouvir, ler, meditar e declarar. Por último, praticar. O ato de ouvir ativamente é apenas o primeiro passo. Se somos verdadeiramente tocados, transformados por essa verdade, naturalmente decidimos praticá-la. A palavra nos exorta a não sermos apenas ouvintes, mas praticarmos essa palavra. Eu quero concluir dizendo, à medida que adentramos por este mundo repleto de informações e de influências, é fundamental discernir a única verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Não existem meias mentiras ou meias verdades. Existem a verdade absoluta. Aquele versículo do crente, sim, sim e não, não, não é só quando a gente quer dar uma resposta para justificar um erro nosso ou um acerto. Isso aí tem que nortear a minha e a tua vida. O crente é de duas respostas. Ou é sim, sim, ou é não, não. Se é não, é não. Se é sim, é sim. Não dá para nós titubearmos entre dois governos. A palavra de Deus, como uma luz orientadora, nos revela um caminho extraordinário, que transcende a compreensão humana. Ao ouvirmos, lermos, meditarmos, praticarmos e declararmos a palavra, fortalecemos a nossa fé e nos alinhamos com o Criador, onde as coisas vão acontecer. Eu não vou chamar você para esse altar nesse tempo, mas vou convidar você a ficar em pé, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Faz um favor para mim. Lá em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 1:31, corrija aí se eu estiver errado, Gênesis 1:31, Deus, após a formação do homem, disse assim, tudo isso é muito bom, e eu quero agora falar para você assim, ó, cada criação de Deus, desde o primeiro dia, até o dia que Deus descansou, em todos eles, por mais que não esteja externado essa frase na palavra de Deus, eu quero dizer para você que Deus disse, tudo isso é muito bom. E se eu quero viver o extraordinário de Deus, eu tenho que entender que eu faço parte desse tudo muito bom que o Senhor fez. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos orar. Põe a mãozinha no seu coração, feche teus olhos, por favor. Deus, o Senhor nos declara, Deus, o extraordinário teu nesta manhã. Deus, obrigado, porque nós temos a oportunidade, Deus, de sermos servos do Senhor e termos, ó Pai, a revelação do teu Espírito. Obrigado, Deus, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, perscruta, Deus, ó Pai, todas as nossas vidas, o entendimento, alma, coração. Deus, o Senhor norteia todas as nossas atitudes, Pai. Deus, e nesse tempo, Senhor, onde nós estamos com crentes abençoados, abençoadas, em nome de Jesus, homens e mulheres, nós queremos, Deus, declarar a tua vitória, a tua bênção, o teu cuidado, e que nós, Pai, possamos sair daqui celebrando, e que nenhum dos teus filhos e filhas nesse tempo desperdicem, Pai, de olhar para esse céu,
contemplar esse sol, tirar a Deus ó Pai essa blusa, não passar a Deus ó Pai um protetor solar e sentir essa vitamina D no seu organismo, em nome de Jesus, e que nós possamos celebrar cada momento. Deus, muitos vão almoçar conosco, outros vão aos seus lares, outros, Deus, ainda não decidiram o que vão fazer. Independente onde forem, que eles exalem esse bom perfume daqueles que tiveram a revelação da pura verdade que é o Senhor. Oramos nesse tempo, abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.